Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um filme que desafiou todas as regras. O herói não era um herói, o gênero não era definível, o marketing foi um desastre e o filme fracassou nas bilheterias. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, se tornou um clássico cult. Kurt Russell e John Carpenter sempre souberam que tinham algo especial. Eles sabiam que seria difícil, mas também sabiam que valeria a pena. E décadas depois, eles estavam absolutamente certos. Em 1986, John Carpenter lançou esse filme, que mistura ação, comédia, artes marciais e uma fantasia oriental que Hollywood simplesmente não sabia como vender. Essa é a história de Os Aventureiros do Bairro Proibido e acredite se quiser, originalmente ele foi pensado como um faroeste. Isso mesmo, com cowboys, cavalos, duelos, muita poeira, nada de magia chinesa ou monstros místicos. Mas o roteiro original era tão problemático que o roteirista Richard disse honestamente: "Quando comecei a ler, percebi que o roteiro precisava não era de uma reescrita, mas de uma revisão completa, porque era um roteiro horrível", disse ele. A produtora teve tantos problemas com a continuidade e com a viabilidade desse roteiro que mandou Richard escrever tudo de novo do zero. E foi assim que nasceu a versão que conhecemos, uma aventura urbana em São Francisco com uma mistura de folclore e a magia chinesa. Pra quem não viu, Os Aventureiros do Bairro Proibido segue Jack Burton, um caminhoneiro fanfarrão que vai até São Francisco cobrar uma dívida de um amigo, e quando a noiva de Wang é sequestrada por uma gangue chinesa, os dois mergulham no submundo místico de Chinatown. E lá descobrem um feiticeiro imortal que quer casar com a esposa de Wang para quebrar uma maldição antiga, e com a ajuda de uma advogada e um mago, eles enfrentam esse feiticeiro e os seus guerreiros sobrenaturais, as Três Tempestades. No fim, Jack derrota o vilão quase que por acidente. E essa é meio que a graça do filme, né? Inverter o papel tradicional do herói. Aqui, o americano é o atrapalhado e o verdadeiro protagonista é Wang. E sobre Kurt Russell, ele nem deveria estar no filme, porque a produtora achava que ele não era tão famoso o suficiente e queria procurar estrelas de verdade na época como Jack Nicholson ou Clint Eastwood. Mas John Carpenter tinha outros planos, porque trabalhou com ele em outros projetos como Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo, né? 2 filmes ótimos, e o diretor estava convencido que para esse projeto também Kurt Russell seria perfeito, e ele lutou então pela escolha do ator. E como eu tinha dito antes, o personagem Jack Burton não é um herói tradicional, ele é exatamente o oposto. O próprio John Carpenter explicou o conceito por trás desse personagem. É sobre um idiota que tropeça em um mundo que não entende, cambaleia por ele e não faz absolutamente nada. Só que ele acha que fez tudo. O verdadeiro protagonista de fato é Wang, interpretado por Dennis Dun. Ele sim é um guerreiro habilidoso, o cara que sabe lutar e que entende o que está acontecendo. Burton só acha que era o herói. E esse foi justamente um dos problemas na hora de vender o filme. Era ação? Era comédia? Era um filme de artes marciais, filmes de Kung Fu? E sim, era tudo isso de verdade, e Hollywood não sabia lá em 1986 como lidar com isso. E no meio dessa confusão, o estúdio decidiu gastar apenas 3 milhões de dólares em marketing, e a maioria em anúncios de jornal impresso. E pra você ter uma ideia, isso não é nada para um filme de Hollywood. O público não sabia o que esperar do filme, os trailers também da época não conseguiram entregar ou explicar do que se trata, e assim Os Aventureiros do Bairro Proibido afundou na bilheteria. Mas algo mágico aconteceu.
Quando o filme chegou em VHS, tudo mudou. As pessoas descobriram os Aventureiros do Bairro Proibido em casa, sem expectativas, sem pressão. Aliás, antes de eu continuar, já vai digitando aí. Você assistiu esse filme aonde? Foi no cinema ou foi em casa? E as pessoas se apaixonaram por esse filme, passaram para os amigos, o boca a boca começou a se espalhar, as pessoas decoraram as falas, maratonaram e Os Aventureiros do Bairro Proibido se tornou o exemplo perfeito de filme cult. Um fracasso comercial que conquista um público orgânico apaixonado ao longo dos anos. E havia bons motivos, né, para esse amor por esse filme. Apesar de todo o caos que envolveu a produção e a promoção do filme, o set de filmagem era pura magia. O elenco passou por um treinamento intensivo de artes marciais, as filmagens eram extenuantes, mas isso criou uma verdadeira família. E a gente sente isso assistindo ao filme. Kurt Russell realmente aprendeu a dirigir aquele caminhão gigante. Muitas das cenas dele dirigindo são ele de verdade. Carter Wong, que interpretou o Trovão, era real, era realmente treinado pela força policial de Hong Kong. Mas nem tudo são flores. A comunidade asiática ficou furiosa com o diretor John Carpenter. Eles acreditavam que o filme estava explorando estereótipos asiáticos e usando a sua cultura apenas como decoração exótica. Carpenter, que era um grande fã de filmes chineses, ficou arrasado com essa reação. Ele procurou os atores asiáticos que compunham grande parte do elenco do filme para perguntar o que ele estava fazendo de errado, mas todos eles saíram em defesa do filme e de John Carpenter, dizendo que o filme, na verdade, era uma homenagem ao folclore chinês e ao cinema asiático. Vale lembrar que esse filme saiu na mesma época de O Rapto do Menino Dourado, aquele filme estrelado por Ed Murphy. Inclusive tem vídeo sobre ele aqui no canal, então foi meio que uma disputa ali pelo mesmo tema. Só que Ed Murphy já estava mais consolidado que Kurt Russell naquele momento, e isso foi ainda mais um dificultador para Os Aventureiros do Bairro Proibido dar certo nas bilheterias. Bom, agora quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse clássico lá dos anos 80, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Diga aí o que você achou, deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!